Eu vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Querido, para você que vai ter acesso a esse vídeo, eu te convido para fazermos menção da palavra do Senhor, que se encontra na Bíblia Sagrada, palavra do Deus Todo-Poderoso, o único Deus soberano, o único Deus que não se limita ao capricho dos homens e nem depende de conselho humano. Ele é soberano em tudo. Ele fez os céus, a terra, os mares. Ele ordenou pela sua palavra e tudo veio à existência. Deus, ele não se limita a nenhuma condição do homem, pois ele é soberano em tudo. Ele é supremo. E quero chamar a sua atenção para meditarmos no capítulo 42 de Jó, um homem que teve uma extensa experiência com Deus e viveu uma dimensão de conhecimento de Deus, a qual ele chegou a dizer que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas ele contemplou as grandezas do Senhor. E no capítulo 42, verso 1 e 2, veja que diz: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó, ele reconheceu que nada pode impedir o pensamento de Deus. Tudo que ele quer fazer, tudo que ele pensa em fazer, ele faz. Ele não tem satisfação para dar para alguém. Ele ordena e assim acontece. Ele fala e assim ele cumpre. Porque ele é supremo, ele é soberano em tudo. Nada pode impedir um propósito de Deus. E é muito bom quando nós entendemos a palavra do Senhor, porque assim nós entendemos que nós somos dependentes dEle. Porque tem pessoas que tornam-se dependente da sua finança. Ele torna-se escravo das suas finanças. Ele volta a sua atenção toda para as suas finanças porque ele acha que é as suas finanças quem sustenta ele em tudo. E nós precisamos entender que há um Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, e que tem o domínio e o controle de tudo. Veja que tem pessoas que colocam a sua dependência nos seus familiares. Ele torna-se dependente dos seus familiares, quanto todos precisam de se colocar na dependência de Deus. Porque Deus, ele é o Criador, o autor de todas as coisas. E veja que o profeta Isaías, um homem que teve várias experiências com Deus, aqui no capítulo 45, no verso 7, Deus fala com Isaías, dizendo: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Veja que para quem não tem um conhecimento da palavra, vai gerar um conflito no seu entendimento quando ouvir falar que Deus cria o mal. Quando Deus diz na sua palavra que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em morte de cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso pode gerar um conflito quando alguém, às vezes, lê a palavra
e não compreende o que a palavra está dizendo. Aqui Deus está dizendo a Isaías que ele cria o mal. Quem é o mal? Veja que o maldoso, o inimigo de Deus, o inimigo da humanidade, chama-se Satanás. Mas ele foi criado pelo Senhor. Ele é maldoso, mentiroso, traiçoeiro. Mas foi Deus quem criou ele. Mas Deus criou Satanás? Não, ele criou um anjo, um querubim, o qual Deus deu a ele um resplendor tão elevado que ele se achou no direito de querer ser igual a Deus. Ele se corrompeu, achando que ele poderia ser igual a Deus. Ele chegou a ponto de induzir um terço dos anjos de Deus para seguir ele, e foi a perdição dele. Ele perdeu a comunhão com Deus, foi expulso dos céus e tornou-se o tentador, o maldoso, o qual pratica a maldade que se tornou o mal, porque foi Deus quem criou. Mas, ainda que ele seja maldoso, mentiroso, traiçoeiro, Deus continua no controle. Ele só opera se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele está proibido de agir à vontade dele. Por quê? Todas as vezes que Deus quis operar uma prova para a humanidade, por desobediência da humanidade, Deus ele ordenou um agente do mal para agir. Porque Deus ele é amor, ele é justiça, ele é Senhor de tudo e de todos, e ele não tem maldade. Veja que no capítulo 18, verso 23, do livro de Ezequiel, Deus diz: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Não, diz o Senhor Jeová, antes que todos se converta dos seus caminhos e viva. Então, a vontade do Senhor é que todos tenham um pleno conhecimento de Deus, para que reconheça que Deus, ele é amor, porém, ele criou o mal para que as pessoas também tivessem temor pelo seu nome. Porque Deus, ele sendo soberano, sendo supremo, ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para todos de forma igual. Mas nós temos um inimigo das nossas almas, que foi um anjo, tornou-se o tentador, mas ele é maldoso. Ele fica de espera, aguardando uma oportunidade para fazer de alguma pessoa presa dele, porque ele é maldoso. E veja que quando Deus diz que ele criou todas as coisas, no mesmo capítulo 45 de Isaías, versículo 18, Deus continua falando: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não adianta, meu querido,
você buscar outro Deus, além do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque você não vai encontrar. Ele é o único, fiel, verdadeiro, poderoso, autor de toda a criação, é o único, o todo-poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não adianta buscar em outro. Ele é o Senhor de tudo e de todos. E veja que no mesmo capítulo 45, versículo 22, veja como Deus chama a atenção da humanidade, dizendo: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não adianta. O Senhor, Ele é o único, fiel, verdadeiro, poderoso. Mas aqui nesse versículo 22 nos faz entender uma coisa muito importante, que pessoas têm dúvida que Jesus foi Deus na forma humana. Lá na carta aos Hebreus, o escritor diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando o escritor da carta aos Hebreus reconheceu que devemos olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, aqui Deus fala: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então, isto nos leva a entender que Jesus Cristo foi Deus entre a humanidade na forma humana. E veja que Isaías, no versículo 15 do mesmo capítulo, ele reconhece. Veja o reconhecimento de Isaías, o que ele diz: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Aleluias, glórias a Deus. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o Salvador de todos quantos crê na sua palavra e crê no seu Filho. Ele é o autor de toda a criação, o único, fiel e verdadeiro, o único que tem o domínio e o controle de tudo. Nada saiu do controle do Senhor. Tudo que você está vendo acontecer aí, enfermidade, morte, tudo isso é resultado do pecado do homem. Não é Deus fazendo a sua própria vontade. A vontade dele é que todos se arrependessem dos seus maus caminhos para que tenham vidas. Mas o pecado, a vaidade, a maldade, a rejeição a Deus, todas as vezes que as pessoas, que a humanidade entra na dimensão pecaminosa a ponto de aborrecer o Senhor, Deus cobra da humanidade. Toda a vida foi assim desde o princípio. Veio o dilúvio, Sodoma e Gomorra, Israel. Todas as vezes que Israel se afastava do Senhor, pagava preço. Está aí o resultado hoje. Necessário que a humanidade se arrependam dos seus maus caminhos e viva. Essa é a vontade do Senhor. Meu querido, que Deus em Cristo abra teu entendimento para você compreender esta palavra e você entenda que Deus, Ele é soberano e precisamos conhecer o Senhor através da sua palavra, através da busca e do conhecimento através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o único Salvador da humanidade. Eu agradeço essa oportunidade ao Senhor em expressar essa palavra em nome de Jesus.